Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, hoje a gente tem aqui uma história do nosso quadro Saga. Se você é novo aqui ou caiu de paraquedas, nossas histórias são avulsas, né? Você não precisa normalmente escutar uma para entender outra, mas a saga, assim como o nosso quadro também novelinha, sim. E a saga, gente, ela tem duas partes apenas. Hoje vocês escutam a parte 1 e depois de amanhã vocês escutam a parte 2. E precisa escutar as duas para fazer sentido, tá bom? Essa história aqui não tem nenhum alerta gatilho, mas acho que vai deixar vocês com um pouquinho de raiva. Então vamos lá para a história do Heitor. Mas então, eu conto ou você conta? Desde muito cedo, o nosso muso Heitor trabalha com fotografia. E quando ele estava ali, mais ou menos cerca de um ano de profissão, ele conheceu um outro fotógrafo. Aqui a gente vai chamar ele de Renato. Quando o Heitor viu o Renato pela primeira vez, ele até teve uma primeira impressão que ele era um cara meio metido. Eles não tinham se falado, era só uma impressão assim quando você vê alguém de longe, sabe? Mas aí, um dia, o Heitor teve que ajudar ele ali numa coisa, enfim, eles fotografavam ali na praia, eles moram num lugar que também é litoral. E aí, conversando ali, trocaram contatos, trocaram rede social, WhatsApp, e desde então eles começaram a conversar e se tornaram amigos. Naquela época, o Heitor tinha só um ano que ele estava nessa área aí de fotografia. Hoje, gente, já está com mais de 8 anos nessa área. E o Heitor, ele sempre ajudou o Renato, de verdade. Os dois estavam ali no mesmo barco, tentando crescer e fazer uma carreira na fotografia, né, profissionalmente maravilhosa. Os dois também tinham a mesma câmera e acabava que eles faziam várias coisas. Às vezes, o Heitor tinha um casal para fotografar, algum casamento ou algum ensaio, e o que ele fazia? Ele ia lá e chamava o Renato para dar uma ajudinha. Assim, os dois foram crescendo e evoluindo na fotografia. Conforme o tempo foi passando, o Heitor foi evoluindo bastante, até um pouco discrepante, eu diria, da evolução do Renato. E por conta disso, gente, ele conseguia incluir o Renato em tudo que ele fazia. Na época, o Heitor não estava casado ainda e ele tinha que trabalhar bastante. Pegava 2 ônibus para chegar nos trabalhos, às vezes passava 2, 3 horas no trajeto, voltava para casa super cansada à noite. E fotógrafo, gente, tem que carregar um monte de equipamento, né. Não é só chegar lá e vai estar tudo lá, né, esperando. Então era bem cansativo mesmo. E muitas dessas vezes, o Renato ia junto com ele. Outras vezes, quando, sei lá, ele queria fazer um portfólio, ele contratava o Renato como freelancer num job e pagava ele por isso, sabe. Até que teve um dia que o Heitor e o Renato tiveram uma briga. Pra falar a verdade, o Muso não se lembra direito exatamente o motivo, mas se ele não se engana, se ele, né, não tá com a memória meio falha, assim, ele lembra que ele disse alguma coisa que o Renato não gostou e eles naturalmente se afastaram. O tempo passou, algum tempo depois, o nosso Muso se casou e cerca de um ano depois, o casal, né, o Heitor e a sua mulher, ganharam do sogro um carro. Que felicidade! Agora, além de conseguir levar os equipamentos dele com mais segurança, né, ele poderia então, além de fazer mais trabalhos, ter mais tempo, porque ele passava, gente, às vezes 2, 3 horas dentro do transporte público. Agora no carrinho dele, ele ia para cima e para baixo, e de vez em quando ele via o Renato fotografar nos mesmos lugares que ele. E com o tempo, eles estavam ali se encontrando com mais frequência. O Heitor, né, antes passava ali de bicicleta, agora passava no carrão dele. E aí um dia, ele viu o Renato no ponto de ônibus esperando, provavelmente para ir para algum lugar trabalhar, e mesmo há um ano sem estar falando ali com o Renato, ele ofereceu carona, porque, né, eles estavam no mesmo barco. Ele viu o menino ali no ponto de ônibus, ele quis dar uma carona, enfim, ele é uma pessoa boa. E nessas, os 2 acabaram retomando aquela amizade. E agora que eles retomaram essa amizade,
veio com força, porque com o passar do tempo, eles passaram a fazer praticamente tudo juntos. Quando eu digo tudo, gente, eu tô falando de trabalho, né, de fotos. Então, sempre que o Heitor queria realizar algum projeto, quem que ele chamava? O Renato. Não só porque ele precisava da ajuda dele, mas porque ele gosta de levar as pessoas que estão com ele para cima quando ele está crescendo. Se ele está construindo alguma coisa, ele quer ver quem está ali do lado dele crescer também. E tá certo. E na fotografia ele disse que isso acontecia muito, principalmente do lado dele. Ele organizava às vezes ensaios, coisas para fazer portfólio, que é tão importante, né, gente? Esses portfólios é a carta de apresentação de um fotógrafo. É a a única coisa que ele tem para mostrar. É aqui, é o trabalho dele mesmo. De vez em quando o Heitor fazia, sei lá, uma foto de um batizado, de um aniversário, muitas fotos também de casais, de ensaio de casamento, vários tipos. E o Renato estava sempre lá. Ele sempre chamava o Renato para quase tudo. O Renato sabe que quanto mais portfólio bom você cria, mais trabalho você conquista nessa área. E para ele, essa é uma técnica que realmente funcionou durante anos. E nessa mesma época, o Heitor sempre buscava o Renato em casa para ir trabalhar e depois devolvia o bonito na porta da casinha dele. A esposa do Heitor alertou ele sobre uma coisa que ela percebeu ali naquela dinâmica. Ela disse assim: Amor, você já percebeu que o Renato nunca agradece você pelas caronas? Ele nunca diz um obrigado, um valeu, nada parecido, não é estranho? E a esposa dele sabia isso porque muitas vezes ela também participava desses ensaios, criando conteúdo, enfim. Ela também estava ali na mesma área junto com os meninos. E aí o Heitor percebeu, nossa, é verdade. Eu dou tchau, falo, até ele falava obrigado e o menino não respondia. Tudo bem. Só que depois disso ele começou a perceber também umas outras situações. Esses ensaios gratuitos muitas vezes saíam do bolso do Heitor. Ele pagava a gasolina, a decoração, comida e as despesas necessárias para aquele material ali, né, e tudo acontecer. E o que que o Ricardo fazia? Ele só ia no dia e não contribuía com nada. Além disso, quando eles terminavam esses ensaios, o Heitor deixava o Renato em casa, ele editava ali o que precisava bem rapidamente, postava nas suas redes sociais, né, nas redes sociais dele, do Renato, e às vezes não dava os devidos créditos ao Heitor. Não marcava ele, não mencionava que era uma parceria, nunca dizia que, sei lá, era um projeto organizado pela empresa do Heitor. Não, ele postava e fazia tudo como se ele tivesse organizado, pagado, feito todo o trabalho sozinho. E mesmo assim, o Heitor não ligava para isso. Por quê? Ele gostava do Renato. Ele tinha uma amizade com esse cara e ele nunca enxergou aquilo com maus olhos. Ele não percebeu essas red flags. E assim, a amizade continuou forte. Aí eu te pergunto: como, Heitor? Como? Mas beleza. Eles tinham muito em comum. Conversavam sobre fotografia, trocavam ideias. O Renato não era um estranho, como eu falei, era bem amigo do Heitor. Era amigo daqueles que frequenta a casa. Já chegou a dormir várias vezes na casa do Heitor. Era alguém que ele realmente gostava. Até que algumas situações começaram a acontecer. Para contextualizar, o Heitor e o Renato vieram de famílias muito humildes. Só que o Heitor, ele cresceu muito através do trabalho dele. Como eu disse, ele trabalha desde os 13 anos. E na época desse relato, ele já estava com mais de 20. E por trabalhar muito e acreditar nesse trabalho dele, o nosso muso conquistou algumas coisas até que relativamente rápido para a idade dele. E uma dessas conquistas foi a primeira viagem internacional dele. A ideia surgiu por causa daqueles portfólios que ele fazia. E aí, ele teve uma grande ideia de criar um portfólio em Paris. O Heitor queria unir trabalho e viagem com a esposa. Então, ele conseguiu um casal que ele iria fotografar lá em Paris e embarcou nessa aventura aí que ia dar o mix perfeito, né, gente, de lazer e de trabalho. Essa viagem
mudou a carreira do Heitor. Mas eu conto para vocês melhor mais para frente. Quando o Heitor resolveu contar para o Renato que ele iria para Paris fotografar e unir o útil ao agradável, ele sentiu que ele estava pisando em ovos. Sabe quando você vai falar com aquele seu amigo que tem um temperamento assim, assado, ou que reclama, ou que você já sabe como ele vai se comportar, e aí você tem que pisar em ovos? É terrível isso, né, gente? É terrível. E ele teve esse comportamento na hora de falar, porque ele sabia que Paris, gente, ele me explicou pelo menos, né, que é uma coisa muito grandiosa para quem é fotógrafo. E ele comprou essas passagens ali, sei lá, uns 5 meses antes, mas ele resolveu contar para o amigo 2 meses antes. E, gente, se você já está tendo esse comportamento aqui com um amigo, será mesmo que ele é seu amigo? Que você precisa pisar em ovos para falar que você vai realizar um sonho? Ele não deveria automaticamente estar feliz por você? Rola uma invejinha? Às vezes rola. Mas calma lá também, né? Você não deveria pisar em ovos se essa pessoa é tão sua amiga assim. E aí ele avisou o Renato que ele iria. A conversa foi mais ou menos assim. Renato, você não sabe o que aconteceu, amigo. Ah, já sei. Sua esposa tá grávida. Não, Renato. Eu tô indo para Paris. Mari, para nós fotógrafos, Paris representa o auge. Era um sonho profissional que eu tinha. Quem não gostaria de fotografar em Paris e ter um trabalho internacional? Na hora, o Renato parabenizou. Mas no fundo o Heitor percebeu que tinha algo estranho na reação dele. Ele não soube explicar exatamente. Mas era inveja, talvez. Uma invejinha ali. Depois que o Renato soube dessa viagem, vira e mexe ele fazia comentários em tom de brincadeira. Ah, quando você estiver em Paris, eu vou silenciar os seus stories. Hahaha. Não quero ver você fotografando. Não quero ver nada. Ele dizia isso rindo, mas aquilo incomodava o Heitor. E ele pensava: Poxa, não vai nem ficar 1% feliz por mim? como o Heitor estava tão feliz, ele não ligou tanto para isso. E o dia da viagem, então, chegou. Quando o Heitor chegou lá, tudo foi incrível. Ele estava realizando um sonho e, curiosamente, ele pensava muito no Renato durante essa viagem. Como os dois são apaixonados por fotografia, ele mandava fotos para o amigo dos lugares, da arquitetura, dos trabalhos também que ele estava fazendo, né, os ensaios, do portfólio que ele estava construindo. E por mais que o Renato tinha brincado, falando que ia excluir ele das redes para não ver as fotos, ele respondeu e foi até que amigável. Ele dizia que estava feliz pelo amigo estar realizando esse sonho, comentava ali alguns stories e demonstrava bastante interesse. Foi nessa viagem aí que algo muito, mas muito inesperado e incrível aconteceu com o nosso muso. Teve um dia que o Heitor estava procurando um perfume para levar de presente para sua mãe. Mas ele estava vendo isso, gente, não estava numa loja. Ele queria pesquisar e ele achou algumas lojas que vendiam esse perfume ali nas redes sociais e começou a mandar mensagem para a loja só para se certificar que eles teriam tal perfume lá. Então, ele saiu mandando ali umas DMs, né, para as lojas e tal, e a loja respondeu. Uma das moças de uma dessas lojas, né, acabou engatando numa conversa com o Heitor, depois dele perguntar do perfume. Ela provavelmente viu os stories dele e percebeu que ele era fotógrafo dos bons. Então, a dona da loja de perfumes fez um convite para o Heitor. Ela chamou o muso para produzir conteúdo para a loja dela em troca de alguns perfumes. Sucesso! Perfumes em euro, gente, caríssimo. Ainda mais esses aí que a mãe dele estava pedindo. Então, ótimo. Mais alguma coisa também que ele poderia fazer um portfólio dessa vez diferente. Mas não acaba por aí não. Tem o melhor dessa conversa ainda. O Heitor descobriu que a tal dona da loja estava para se casar. E além disso, ela estava interessada num ensaio de casamento com o muso. Gente, que sorte! Logo em Paris ainda. Mesmo o inglês do Heitor sendo ali meio capenga, xoxo capenga e básico, ele conseguia entender, se virar, e na reunião eles combinaram e deu tudo certo.
o ensaio não seria na mesma época ali que eles estavam em Paris. Seria dali uns meses. E ficou combinado também que além do ensaio pré-casamento, eles fariam um ensaio no casamento. Eles tirariam as fotos do casamento da loja da dona de perfumes. Olha que demais! E durante essa reunião em que o Heitor estava combinando tudo com a noiva, ele propôs uma condição para ela. Ele propôs que então, ao invés de pagar normalmente pelo trabalho todo, que tal se ela pagasse então por 3 passagens do Brasil para Paris? E aí, gente, eles fariam um ensaio pré-casamento e depois o casamento durante uma viagem de cerca de 20 dias. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Esses ensaios pré-casamento seriam em localizações diferentes. Então, vamos supor, um dia eles iam, eu não sei os nomes da cidade da França, tá, gente? Mas um dia eles iam estar na cidade de Champagne, entendeu? Na outra eles iam estar em Lamour. Eles iam viajando como os fotógrafos pessoais do casal. Chiquérrimo, gente. Eram pessoas de muita grana, além de ser uma oportunidade única na vida dele. E por que que o muso pediu 3 passagens? Porque ele pensava no amigo, no Renato, e sabia que essa também seria uma oportunidade única para ele, para a esposa e para o Heitor. A noiva topou. Heitor mais que amigo, né, quase um pai, porque depois de todas essas red flags, você levar uma pessoa para uma viagem internacional como, sei lá, seu assistente, trabalhando ali com você, é complicado. Mas o Heitor, ele acreditava na bondade ali das pessoas. E ele pensava que talvez o Renato não tivesse uma oportunidade dessas por conta do custo das passagens. O plano seria, então, ele fotografar junto com o Heitor, enquanto a esposa do Heitor produzia o conteúdo. A proposta foi super aceita pela noiva. E quando ela concordou, o Heitor ligou de vídeo para avisar o amigo Renato. Ele não acreditou. Ficou muito feliz. Quando ele contou que a viagem estava confirmada, o Renato até chorou, gente. Ficou bem emocionado. Ele disse que ele nunca tinha imaginado viver algo assim. Meses depois, passagens compradas. E os 3 então embarcaram para a França. Eles ficaram em Paris, viajaram por algumas cidades também, e tudo pago pelos noivos, tá, gente? Além das passagens, os noivos deram hospedagem. Eles ficaram, na verdade, acomodados num apartamento dessa família em Paris, que era lindíssimo, porque, né, nem preciso falar que essa galera aí tem bala na agulha. E além disso, que é a cereja no bolo para mim, o casal de noivos deu um cartão na mão do Heitor e disse: pode gastar para vocês comerem, para vocês curtirem, para vocês, sei lá, pegar um carro de aplicativo, pode gastar como vocês preferirem. Se isso não é uma viagem dos sonhos, então eu não sei o que que é, né? E no tempo que eles tinham livre, ali que eles não estavam fazendo conteúdo para as noivas, né? Para noivas não, gente, para esse casal de noivos, o Renato sugeriu então que talvez eles poderiam aproveitar esse tempo para fazer alguns outros conteúdos, né? Fazer um posicionamento de imagem, tirar foto deles, ali em Paris, para fortalecer a marca pessoal. E o Heitor, claro, concordou. Eles até tinham levado roupas específicas para isso na mala. Tinha até vestido de noiva. O resultado ficou incrível. Os 3 estavam trabalhando para aquilo acontecer, né? E eles foram preparados para fazer bastante foto aí para esse portfólio. Só que havia uma característica no Renato que incomodava demais o nosso muso. O Heitor fazia fotos, vídeos e stories para rede social. E ele sempre gostou de trabalhar assim porque ele acredita que quanto mais você promove seu trabalho, né, nesse mercado, mais cliente, mais trabalho você vai conseguir. E eu acho que, principalmente com fotos, né, é isso mesmo. É audiovisual, você precisa aparecer, precisa mostrar o que você faz para os outros. Mas aí, quando o Muso terminava os conteúdos, né, ele mostrava para o Renato o que ele tinha feito. E o que acontecia? O Renato copiava absolutamente tudo. As fotos, os enquadramentos, os vídeos, os stories e até a música de fundo que o Heitor colocava.
as pessoas começaram a perguntar quem que era responsável pelos ensaios. Os conteúdos estavam idênticos, tanto na página do Renato quanto na página do Heitor. Isso foi irritando o Muso, mas ele, bonzinho até demais, relevava. Até que chegou a hora de fotografar o casal e fazer aquele ensaio, aqueles ensaios, né, com S aqui, que eles tinham sido contratados para fazer. Primeiro eles passaram por uma cidade, vamos dizer que eles passaram por Champagne. Passaram por Champagne, na França, e aí quando eles chegaram lá, foi que deu aquele plim no Heitor. Porque o Renato ele não falava inglês, absolutamente nada. E acontecia que toda a comunicação ficava por conta do Muso. Ele tinha que falar com o casal, fazer ali o intermédio, né? Traduzir para o Renato e vice-versa. Durante todo o período em que eles estavam nessa viagem, o Heitor foi responsável por fazer a ponte dessa comunicação. Ele era responsável por traduzir e o Renato também esperava que o Heitor ia traduzir o que o casal estava falando de volta. Só que aí, pessoal, perrengues, né? Porque imagina, eles às vezes saíam para um restaurante para jantar, para tomar um drink, e não dava para traduzir tudo simultaneamente, porque o Heitor também estava participando da conversa. E o Renato ficou extremamente chateado, porque, segundo ele, o Heitor e a namorada, a mulher dele, né, estavam deixando ele de fora. E aí o Heitor falou: Renato, pelo amor de Deus, a gente não consegue traduzir tudo para você o tempo todo. Eu não posso ser o seu tradutor 24 horas. Mesmo assim, o Renato ficou incomodado com aquilo. E foi aí que os problemas da viagem realmente começaram a acontecer. O Heitor costuma dizer que: Você só conhece uma pessoa de verdade quando viaja com ela. E Heitor, eu tô com você, mas eu adicionaria mais uma coisinha aí. Ou quando você viaja com a pessoa, ou quando você separa dela, né? Nem sempre é uma separação de casal, pode ser uma separação de amizade, de parceria, enfim, vários tipos de separação, né? E a gente só conhece alguém quando a gente se separa dela, ou quando a gente viaja com ela na convivência. E aí eu concordo. Durante a viagem foram acontecendo várias coisas, né? Pequenas coisas e grandes coisas que já davam sinais de quem o Renato realmente era. Mas o Muso acabou ignorando. E a viagem e o que vai acontecer a seguir foi o auge disso tudo. Pois é, pessoal. A gente encerra aqui a parte 1 da história do Heitor. Para escutar o que vai acontecer na parte 2, vocês têm que voltar aqui no próximo episódio, tá bom? E, gente, a parte 1 foi só foi só a sinopse do filme, porque a parte 2 está inacreditável. Até quando você aí me escutando, não só você, Heitor, vai ficar estendendo a mão para a pessoa que só quer te morder, gente? Para pessoa ingrata, para pessoa interesseira. Ó, eu vou salvar meus 5 centavos de opinião, porque a parte 2 me deixou pistola, tá? Se eu pudesse dar mais algum spoiler, a gente vai ver como que vai acontecer o final dessa viagem, né? Como é que vai ser o casamento, se vai ter mais algum perrengue e o comportamento horroroso do Renato, ingrato até, quando eles voltam de Paris, essa viagem, dessa oportunidade única que o amigo dele proporcionou, pensando nele, pensando que talvez ele não teria essa chance tão cedo, querendo levar alguém com ele para o sucesso. Mas, gente, pensa e foca no de vocês, tá bom? Quando a pessoa quer muito algo, ela vai atrás também. E eu acho que no caso aqui, se ele tivesse tão afim em fazer dar certo as coisas, ele teria procurado o modo dele de ser, de trabalhar, de ser um profissional que tem o jeito dele e não copiar tudo que o Heitor fazia, sabe? E essas coisas vão se intensificar aqui na parte 2. E no final, a gente vai saber de uma fofoca que não tem totalmente a ver com o Heitor. Mas o Renato parece que não aprendeu nada com essa viagem. E aí, o que vocês acham que vai acontecer na parte 2 dessa saga, hein? Queria eu um amigo igual o Heitor
para me levar para Paris ou para qualquer lugar com tudo pago, gente, num cartão Black, American Express, Master, Blaster, Topper. Mas é o que falam, né? A carne só cai no prato do vegano. E aí, pessoal, quero saber de vocês. Tem alguma opinião do que vai acontecer? Conhecem algum Renato por aí? Tem algum Renato na vida de vocês? Quero saber aqui nos comentários, tá bom? Espero vocês na parte 2 depois de amanhã. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!